E subindo 36% só nesses últimos 20 dias. A empresa Azevedo e Travasso vem realmente surpreendendo, né? Até mesmo muitos analistas. A gente até pode observar que nos últimos 5 dias a ação ganhou uma certa escala, não só de volume de negociação, mas também no preço. Porém, ainda falta muito, né, para renovar a sua máxima, pelo menos do ano, né, dos últimos 6 meses, ou seja, do ano de 2024, onde começou valendo aproximadamente R$ 2. Cotação atual hoje em 1,58. Nos últimos 12 meses, a empresa também zigue-zagueou, né? Um fato que nós podemos observar aqui é que ela não atingiu, né, nesse zigue-zague, nenhum topo superior. Talvez aqui uma pequena, tentando, né, vencer essa pequena resistência de 178, agora atingindo aqui por volta do 158, né? Caso você seja novo e não conheça esta empresa aqui neste canal, falamos há aproximadamente 10 dias sobre ela, né? A Azevedo e Travasso é uma empresa que trabalha em diversas frentes, inclusive, né, a parte de infraestrutura. Caso você não saiba, é uma empresa que já tem mais de 145 anos somado, né? Então, desde a parte de infraestrutura e também a Eftus, né, que faz parte aí do grupo, né? Uma coisa interessante para ser observado é uma empresa que tem muita expertise, parte de grandes infraestruturas, construção de grandes obras, também manutenção, parte de óleo e gás também extremamente tem muita proficiência nesta área e também a parte de petróleo. Uma coisa interessante de se observar, inclusive, que vem contribuindo para este zigue-zague, né, é a quantidade de fatos relevantes aqui que ela vem soltando num curto espaço de tempo. Então aqui, olha, em menos de um mês aqui, olha, é uma empresa que parece que tem vários fatos relevantes na gaveta e vai soltando eles, né, ao passo que vai subindo as suas cotações. Muitos desses fatos relevantes vêm falando sobre proposta de combinação, como por exemplo, até mesmo a parte de saneamento, né, uma nova frente dela, parte de aumento de capital, né, isso a gente vai ver mais para frente, também aluguéis de ações, aquisição de novas empresas, inclusive empresas já com prospecção e produção de petróleo, né, assumindo aí alguns ativos, enfim. Fato é que ela vem soltando cada vez mais e mais notícias, causando bastante burburinho, né, no mercado de ações. Inclusive, algumas notícias já até data isso, né? Olha, fala sobre parcerias, né? Como por exemplo, MKS e Congen, isso daqui parte mais de infraestrutura e saneamento básico. Também fala um pouco aí, né, da questão da Fênix, óleo e gás, também integrando o índice de small caps, permitindo que diversos fundos tenham que comprar para poder manter o benchmark, enfim. São bastante notícias que vêm aí agitando, né, sobretudo os preços de Azevedo e Travasso. Mais para frente eu falo o que eu acho, minha opinião pessoal, e se eu invisto ou não. Outra coisa também interessante que nós podemos observar, uma vez que é uma ação que tem assim um efeito especulativo muito alto, né, não por conta da própria empresa, mas por conta dos trading, eu gostaria de ver com vocês aqui a questão de aluguel e taxas. Ó. A ZEV4, vamos ver aqui a questão primeiro de quantidade de ações alugadas. Isso é importante porque ele pode ou segurar o preço ou manter uma pressão negativa sobre ele. Então, eu vou vir aqui em quantidade de ações. Uma coisa que eu observo é também esse fato aqui, que num curto espaço de tempo aumentou muito o capital social da empresa. Então, isso daqui, né, caso você não participe aí das subscrições, pode acabar diluindo muito seu capital. Então, uma coisa que eu percebi é que a Azevedo Travasso ele solta os fatos relevantes junto aqui com o aumento de capital, né, numa estratégia aí de suavizar isso daqui, porque o mercado não gosta muito disso. Então a gente até pode ver aqui, olha, aumento de capital junto com fato relevante de aquisição, bônus e subscrição, aumento de capital junto com contratos de cessões aqui, enfim, é uma coisa que eu tenho observado. Pode ser só coisa na minha cabeça, mas fato é que isso tem acontecido. Então, a empresa saiu de 93 milhões de ações, passou para 167 e agora está com 187, isso num curto espaço de tempo, estamos falando aí de 2, 3 meses, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês observem, pessoal, dá uma olhada aqui, olha, como que vem aumentando do final do ano para agora a quantidade de ações alugadas de Azevedo e Travasso. Saiu de 1% chegando a 6%.
Lembre-se que o Barsi, né, ele fala muito sobre esse novo indicador de preço, né? Quanto maior, mais ações alugadas, na verdade, maior é o desequilíbrio no book de oferta entre compra e venda, né? Você precisa ter um equilíbrio das forças. Mesma quantidade de compra pela mesma quantidade de venda, a gangorra fica, né, sem volatilidade. Muitas ações alugadas gera um desequilíbrio aqui, entra como venda descoberto, né, que gera mais opções de vendas aqui, causando um desequilíbrio. Então, ou o preço fica segurado, ou ele vai para baixo. Por isso que é importante fazer essa análise sistemática aqui de uma ação, de uma empresa, antes de investir. Não vai muito pela volatilidade, pelas valorizações repentinas, pelos fatos relevantes. Tenta observar as coisas de uma certa forma com a razoabilidade ao invés de com a emoção. É o que a gente sempre fala aqui no MIC, né, no nosso método do investidor consciente, né? Os vieses cognitivos que podem nos fazer entrar em Azevedo e Travassos. E se eu entrar aqui, olha, por exemplo, no gráfico de longo prazo, dá só uma olhada que acontece. Então a gente viu que de fato o aluguel vem aumentando, o que pode gerar um efeito, uma pressão de venda. E dá uma olhada nisso daqui, ó. Se eu pegar a ZEV 4, né, Azevedo e Travassos, vamos lá, ó, dá uma olhada aqui no curto prazo. Dá uma olhada aqui, olha, se eu traçar uma linha, pelo menos aqui no curto prazo, né, vamos chamar nesse último ano, nenhum pico superou aqui, olha, o anterior, tá vendo? Nenhum pico superou aqui o anterior. Então, se eu pegar, traçar uma nova linha, né, ó, daqui, ó, até aqui, ó, nenhum pico conseguiu ultrapassar o pico anterior, olha, se você observar, né? Então, sempre aqui, pelo menos nesse curto intervalo de tempo, né, dos últimos 16 meses, em tendência de queda, né? Ele dá esses solavancos muito por conta desses fatos relevantes, mas quando a gente olha numa perspectiva, né, mais extensa lá, a gente consegue observar situações um pouco mais difíceis aqui do ponto de vista, né, de uma empresa perene, né? Não que a Azevedo e Travasso não tenham oportunidade de melhorar o seu case e seus negócios, mas enquanto eu vejo essa volatilidade, essa quantidade de fato relevante, né, uma ação que é muito movimentada no mercado com base nas notícias, eu sinceramente fico de fora, mas respeito a opinião de vocês e gostaria que vocês compartilhassem aí comigo. Outra coisa também importante, se você tem Azevedo e Travassos, você pode tentar ver se você consegue ganhar uma dupla remuneração. Por exemplo, além da valorização, vamos ver aqui nos registros se tem como você alugar as suas ações e ganhar com o aluguel delas. Olha só que interessante. Azevedo e Travasso pagando em média, aqui, né, média anualizada, 5% só de você deixar a custódia remunerada. Claro, é uma ação bastante especulativa, 5% eles te pagam só para você poder emprestar ou alugar suas ações. Isso vem variando bastante. Tomem bastante cuidado também, né, com a custódia remunerada do ponto de vista de taxas de corretora. Então você precisa observar aí, né, certinho na hora que você selecionar a opção custódia remunerada, porque tem corretora que está ficando com mais de 50%, né, do aluguel das ações. Então observem sempre aí. Fato é que nos últimos meses vem crescendo o prêmio dessas taxas. Só de você falar assim, olha, eu tenho a ZEV, né? Ó, eu tenho aqui a ZEV 4, por exemplo. Falo para a corretora, olha, deixa aí em custódia remunerada, me paga o aluguel. Você já vai ganhar anualizado aí quase 5%. 3,5%, 4%, 5% vai variar aí. Isso varia de acordo com os contratos e cotação, tá bom? Se você achou que isso é novo para você, você não sabia e merece seu like, vou ficar bem agradecido aí. Muito bem. Continuando, outro ponto importante para a gente observar. Veja que a Azevedo e Travasso, apesar de estar descontado no preço sobre valor patrimonial, é uma empresa que ainda registra prejuízo, né? Então, o que a gente pode observar é, de repente, aqui, ó, um turnaround. A gente sabe que está entrando bastante investidores, está fazendo parte do índice, tem bons gestores agora tomando conta da empresa, né, dando novos rumos. Quem sabe ela está fazendo essa liçãozinha de casa, né, às vezes até o prejuízo sendo absorvido para depois poder subir, 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 né? Veremos, é o desejo de todos nós. Outra coisa que a gente pode perceber, o ROI aqui é negativo, não dá retorno para o investidor, tá? Pelo menos nesse curto prazo, do ponto de vista de lucratividade, né? Claro que aqui as receitas estão aumentando, os lucros logo logo pode subir também, mas nesse ponto de vista de valuation ainda não, tá? Uma outra tese validada que a gente pode fazer aqui é a questão da própria precificação, levando em conta dois fatores, que é Greenblatt e Graham, né, os pais do valuation.
Para isso, eu vou usar aqui o meu painel inteligente. Esse painel nós já ultrapassamos mais de 400 acessos. Estamos chegando a quase 500 acessos. Tem ajudado bastante pessoas aqui que estão começando agora no mundo de investimento ou que de repente já têm até um certo conhecimento a encontrar boas oportunidades de ações boas e baratas com base fundamentalista, ou seja, em pessoas que já estudaram o mercado, escreveram fórmulas aqui para encontrar ações boas e baratas, e nesse painel aqui já está tudo traduzido bem simples para você, colocando como barata ou cara de acordo com a ação, ok? Vamos fazer aqui um experimento. Por exemplo, vou pegar aqui e vou ver a ação da Azevedo e Travasso, a ZEV4. Vamos ver se para Graham, o pai do Value Investing, e para Greenblatt, o pai da Magic Formula, está caro ou barato. Dou um Enter, olha lá. Para Benjamin Graham, ele não consegue calcular. Por quê? Porque é uma empresa no negativo, tá? Ele não consegue fazer um cálculo aqui de preço justo. E para Greenblatt está cara, por quê? Porque a empresa não está dando lucro para os acionistas, basicamente. Então, para esses dois fatores aqui, nada de investimento, eles falam que estão fora. Isso, claro, você pode entender ou como uma tese de investimento para você, ou então você fala assim, não, eu quero assumir o risco porque eu posso ter um retorno grande. Entra aquela questão do risco-retorno. Mas se você quer encontrar ações que são boas e baratas do ponto de vista dos dois fundamentalistas, você pode limpar o filtro, vir aqui em Graham e colocar somente as baratas de Graham. Você também pode pegar aqui somente as baratas de Greenblatt. Ele vai abrir para você aqui, vai deixar apenas as ações que são consenso. Você pode utilizar aqui um filtro de liquidez, 50 mil aqui, ó, 50 mil pelo menos nos últimos 2 meses, e pagando um dividendo de pelo menos aqui, olha, 6%, olha, 6%. Aí ele vai filtrar para você apenas aquelas ações que são boas oportunidades, com uma boa margem. Por exemplo, dê uma olhada aqui, ó. Vamos pegar um exemplo. Ó. A ação hoje que está custando R$ 4,20, podendo chegar a R$ 11. A ação que está custando aqui R$ 10, podendo chegar a 28, com um ROI de 12%, pagando 13,5 de dividendos. Outro exemplo, olha, ação de R$ 20 podendo chegar a 40, pagando 17 de dividendos, ok? Então aqui ele traz essa lista de várias ações, são aproximadamente 30 que a gente utilizou no filtro aqui, e você pode acessar esse painel, vou deixar o link na descrição e também nos comentários aí para você, tá bom? Ah, e se você me perguntar, apenas respondendo novamente, se eu investiria em Azevedo e Travasso, eu digo não, pelo menos neste momento, né? Eu parto de uma posição de ações que tem um certo fundamento. Então, se eu fizer o famoso bonequinho do Bruninho aqui, né, ó, que eu faço aquele radar, né, de quais ações estão bem próximas. Então, nessa primeira banda do radar são as ações que eu invisto, que eu gosto, né? Então, entra aqui Kepler, entra Banco Basa, entra Banco do Brasil, entra BB Seguridade, na segunda banda, entre outras, né? Depois a gente comenta. Na segunda banda aqui já vem Cosan, já vem Klabin, qual outra também que eu estou observando bastante como oportunidade? O Bradesco, por exemplo, né? Isso na questão mais de custo-oportunidade. E um pouco mais longe, né? Numa terceira banda de radar aqui, olha, colocaria aqui Jales Machado, colocaria aqui Irani, né? Colocaria aqui Indústrias Home, a Mali, né? Por ter Centro de Desenvolvimento e Tecnologia aqui, apesar de ter a questão das subscrições e dividendos, né, consumindo caixa dela, enfim. Então, basicamente, é essa visão que hoje eu tenho de mercado. E se tiver compartilhado aí também com a sua visão, algumas dessas, gostaria também que você comentasse. E se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça, né, do seu like, por favor, e se inscreva no nosso canal, compartilhe o conteúdo. Agradeço pela atenção, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.